Muito bem, pessoal, está aí reportagem da Simone Queiroz sobre a participação feminina nas Olimpíadas Femininas do Brasil. Amanhã teremos a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. As competições começaram desde ontem. Hoje tivemos a estreia no handebol, deu Brasil contra a Espanha, e no futebol a seleção derrotou a Nigéria. Começou bem a busca pelo ouro inédito. Sem dúvida teremos uma festa, espera-se que inesquecível, dos franceses amanhã. Mas aqui no Poder Expresso vamos falar primeiro sobre o lado político, que envolve a Olimpíada. Paris é a sede neste ano, uma das cidades mais visitadas do mundo, mas foi a única candidata aos Jogos de 2024. Na reportagem a seguir, a gente explica para você por que a Olimpíada já não é mais tão cobiçada pelos países como antes. Vamos lá? Quando veio o dia para anunciar a sede dos Jogos Olímpicos de 2024, todos ali no evento já sabiam com antecedência quem seria a escolhida. Isso porque os representantes de apenas duas cidades estavam lá no palco: Paris e Los Angeles. E qual foi a solução que o Comitê Olímpico achou numa situação como essa? Olimpíadas só para quem sobrou. Estranho, né? Ninguém mais quer receber as Olimpíadas, nenhuma cidade mais quer disputar, porque antes tinha disputa pelos Jogos Olímpicos, tinha até, como você pode ver aí, mostrando um envelope. O Rio de Janeiro, quando recebeu, teve essa comemoração toda, teve essa festa, teve muita gente comemorando lá na praia de Copacabana. O que será que aconteceu? O presidente Lula até chorou de emoção na época. Aliás, o Brasil tem muito em comum com ele quando o assunto é a eleição para a Olimpíada. Assim como o Lula, o Brasil perdeu 3 vezes antes de conseguir a primeira vitória, entre aspas. Brasília tentou no ano 2000 e o próprio Rio tentou 2004 e 2012. Nenhuma das duas cidades teve sucesso. Mas por que será que a gente queria receber tantos Jogos Olímpicos assim? Por que será que o Brasil fazia tanta questão de receber as Olimpíadas? Por causa de uma palavrinha que ficou infame depois da Rio 2016, que é o legado olímpico. Los Angeles em 84, Barcelona em 92. Essas duas cidades tiveram sucesso total ao organizar os Jogos Olímpicos. Los Angeles teve até lucro e Barcelona viu um aumento forte no turismo da cidade. Mas, para ser justo, não foi só o Brasil. Muitos países cresceram o olho para as Olimpíadas depois de 1992. Olha só como foi a disputa ao longo do tempo. 12 cidades registraram candidatura para sediar os Jogos de 2004. Em 2008, foram 10 cidades. 9 foram candidatas em 2012, 7 em 2016. Mas espera, você deve ter observado que o número de candidatos está só caindo. E observou muito bem, mas calma que só piora. Só 5 cidades foram candidatas para os Jogos de 2020 e para 2024, como eu te mostrei antes, só sobraram 2. O que aconteceu? Foi que o tal do legado olímpico virou fardo. O custo é bilionário e quase todo o dinheiro vem de investimento público. Los Angeles teve lucro em 1984, mas só porque usou arenas já prontas e dormitórios universitários para poder receber os atletas, no que hoje acontece na Vila Olímpica. Todas as outras cidades ergueram estádios do zero para poder impressionar o Comitê Olímpico Internacional. E com o passar dos anos, mais esportes ficaram olímpicos. E com isso, mais obras tiveram que ser feitas e, assim, maior o prejuízo. Os cariocas sabem muito bem disso. 41 bilhões de reais foram gastos para poder construir o Parque Olímpico, a Vila Olímpica, a renovação do Maracanã, enfim, toda a estrutura envolvida nos Jogos de 2016. Só que depois da Rio 2016, boa parte das arenas teve pouco ou nenhum uso. Um levantamento feito no ano seguinte aos Jogos Olímpicos mostrou que 12 das 27 arenas dos Jogos não recebeu nenhum evento. Até houve investimento em mobilidade, é verdade, mas só ali na região que de fato recebeu os Jogos. Por outro lado, um estudo inédito da FGV levanta a tese de que o resultado foi dourado para o Rio de Janeiro com a Rio 2016. Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que o Rio de Janeiro faturou quase 100 bilhões de reais com os Jogos Olímpicos de 2016, quando a cidade maravilhosa sediou o evento.
Deste total, foram mais de 51 bilhões sobre o Produto Interno Bruto, cerca de 5 bilhões em arrecadação de impostos e mais de 36 bilhões de impacto sobre a renda das famílias. A pesquisa avaliou quanto foi injetado na economia com projetos do chamado Legado Olímpico, criados para o período das competições esportivas, como o Parque Olímpico, o Porto Maravilha e o VLT. Obras que não foram finalizadas em tempo para os Jogos de 2016 foram consideradas parcialmente, como é o caso do Corredor Transbrasil, inaugurado em março deste ano, responsável pelo serviço de BRT na principal via expressa do Rio. Além dos valores, o levantamento identificou que 465 mil empregos foram gerados por conta das Olimpíadas. Aqui vale colocar um asterisco importante nesse estudo. O evento que divulgou esses dados contou com a presença do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também era o prefeito da cidade durante a Olimpíada. Ou seja, a parte política dessa situação precisa ser analisada de uma forma crítica. De qualquer forma, o resto do mundo anda cético com a realização das Olimpíadas. Vamos mostrar de novo o exemplo de 2024. Espera aí. 6 cidades inicialmente queriam ser sedes. Só que protestos populares forçaram Boston, Hamburgo e Budapeste a desistirem da própria candidatura, enquanto Roma saiu da briga por decisão do próprio prefeito da capital italiana. Ou seja, só sobraram Paris e Los Angeles, cidades que já receberam os jogos antes. E aí, como eu falei antes, o COI decidiu entregar 2024 para Paris e 2028 para Los Angeles. Diante desse problema, o COI agora diz em seu site oficial que o processo da escolha das sedes mudou para poder reduzir o custo da organização, para que os jogos possam criar de fato esse legado desejado de forma sustentável. Além disso, as sedes precisam usar o máximo possível de estruturas já existentes e só construir novas arenas se houver necessidade e uso a longo prazo. Depois dessa reforma, entre aspas, em 2021, o Comitê Internacional escolheu Brisbane, na Austrália, como sede dos Jogos de 2032, sem ter aberto a disputa que havia antes. Além disso, até o COI já se diz aberta a possibilidade de realizar eventos dos Jogos em mais de uma cidade, região ou até em mais de um país por vez. Essa semana, a gente viu um pouquinho dessa mudança, dessa reforma, porque o COI escolheu os Alpes franceses como as sedes da Olimpíada de Inverno de 2030, ou seja, várias cidades, várias regiões ali dos Alpes franceses vão sediar os eventos da Olimpíada de 2030 ao invés de uma cidade só, que é o que vai acontecer com Milão em 2026. Mesmo assim, o debate vai mais longe. Seria o caso de realizar Olimpíadas em uma sede permanente, uma sede só, para sempre? Ao invés dos elefantes brancos, seria mais sustentável criar uma única estrutura e reutilizar a cada 4 anos? E se isso acontecesse, os Jogos Olímpicos continuariam tendo o mesmo apelo mundial que tem hoje em dia, sem aquela expectativa daquele país que vai receber os Jogos se aprontar e fazer toda aquela festa para receber pessoas do mundo inteiro? Aliás, antes dessas perguntas, já surgiu uma mais urgente. Paris vai conseguir fazer um bom trabalho esse ano? Porque já não começou muito bem, como a gente viu essa semana, com vários exemplos, antes mesmo da cerimônia de abertura. É isso, galera. Nosso treino acabou que horas? 5 horas da tarde. O nosso treino acabou 5 horas da tarde e já viemos direto aqui pra pegar um ônibus, né? Só que olha a nossa situação. Eu aqui deitadona, aí veio, trouxe comidinha pra gente. Olha lá como a galera tá. Como que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vou falar. Tá difícil. Imperatriz tá melhor do que esses ônibus daqui. Vamos pegar metrô? Cara, a gente tá 2 horas esperando o ônibus pra ir pra vila e nada. Olha como eu tô já deitadona aqui, eu só quero tomar um banho. Aqui, ó. Olha lá, tamo de chinelo, pé pra cima. Vamos de metrô. Tá difícil, galera, tá difícil.